Vamos iniciar essa aula deitados de barriga para cima, com os dois pés juntos e os joelhos dobrados. Deixe os dois joelhos caírem para a mesma direção, para um lado e para o outro. É importante que, enquanto os seus joelhos se movimentam, os seus ombros permaneçam apoiados no chão. Assim, nós conseguimos um alongamento mais eficiente da região da sua coluna lombar. Então, deixe os dois joelhos caírem para o mesmo lado, segurando o ombro lá no chão e para o outro. Mantenha o seu olhar fixo lá para cima, pescoço bem relaxado, ombros afastados das suas orelhas e suas mãos também ao lado do corpo um pouco mais abertas. Assim você consegue ter espaço para suas pernas transitarem de um lado ao outro. Esse movimento favorece muito a torção e descompressão das vértebras na região da lombar, facilitando aí também a mobilidade do tórax, para que você sinta um alívio maior na região da sua coluna. Realize esse movimento 10 vezes para cada lado. Vamos variar esse tipo de mobilidade e alongamento afastando os pés. Então, deixe eles bem separados e os dois joelhos vão cair para o mesmo lado. Aqui, além da sua coluna, nós vamos treinar essa dissociação de cintura do quadril, o que é muito bom para mobilizar a região de coluna, torácica e lombar, mas também os quadris, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Vai soltando bem a região da sua virilha, lembra de manter os ombros afastados das suas orelhas, o seu pescoço alongado, imaginando que tem um fio invisível puxando o topo da sua cabeça lá para cima, e vá movimentando as pernas de forma alternada desta maneira. Imagine que um joelho está indo para o chão enquanto o outro vai para o mesmo lado, só que em direção ao pé. Você pode perceber, talvez, que um lado vire mais do que o outro, tenha melhor mobilidade ou flexibilidade do que a outra perna. Isso é completamente normal e esperado, já que nós somos seres assimétricos. Então, fique tranquilo. Agora, vamos treinar exclusivamente a mobilidade da sua coluna lombar. Coloquei as mãos aqui no quadril para você perceber o movimento. Então, você vai guardar o bumbum e empinar o bumbum. Agora, com os braços erguidos para você visualizar melhor e pode realizar desta maneira. Mas caso seus ombros fiquem desconfortáveis, pode deixar as mãos do lado do corpo. Então, guarda o quadril e empina o bumbum. Quando você guarda, é como se a lombar colasse por completo no chão, e quando você empina, a lombar foge do chão. Então, aqui com os braços para baixo, para você fazer desta maneira. Empina o bumbum e guarda o bumbum. Cuidado para que você não movimente tanto a parte de cima do seu tronco, essa região mais torácica da lombar. O movimento é mais baixo e curto mesmo, vindo lá da lombar para o quadril. Para finalizar, pare na posição neutra. Agora, abrace os dois joelhos e vai virando o corpo para um lado e para o outro, balançando dessa forma. É como se você estivesse massageando a região da lombar lá no chão. Isso é muito bom e favorável para que nós consigamos realizar aí uma descompressão da lombar, principalmente se você sofre com hiperlordose. Então, caso você tenha o quadril muito empinado para trás, esse é um movimento que traz muito alívio. Caso fique muito difícil de você fazer esse movimento abraçando os dois joelhos, pode abraçar somente uma perna. Faça 10 vezes para um lado e depois para o outro. Agora, apoie os seus dois pés lá no chão, na altura do seu quadril, e você vai elevar o quadril. Então, sobe o bumbum lá em direção ao teto e desce, apoiando completamente os glúteos no chão. Subiu, contraindo bem o glúteo e sentindo o posterior de coxa e desce. Faça esse movimento imaginando que suas mãos querem alcançar longe os pés, afastando os ombros das suas orelhas.
Alonga o pescoço, imaginando que tem um fio puxando a sua cabeça lá para cima. Faça a ativação de glúteo 10 vezes. Preciso que você sinta nesse movimento exclusivamente a força vindo do glúteo, então do quadril, e também de trás da sua coxa. Não deixe essa força migrar lá para sua coluna. Caso isso esteja acontecendo, diminua a amplitude do movimento ao subir o quadril. Vamos elevar o nível desse exercício. Então, da mesma forma, suba o quadril, segura lá em cima e tira os dedos do pé do chão. Volta os dedos do pé e desce o quadril. Então, subiu, tirou os dedos do pé, mantendo apenas o calcanhar, volta e desce. Dessa forma, é possível aumentar o tempo de contração dos músculos que estão sendo ativados. Então, quando você sobe e segura os dedos lá em cima, nós estamos contraindo por mais tempo glúteos e posteriores de coxa, favorecendo assim a sobrecarga e a força dessa musculatura. Ainda assim, certifique-se de que seus ombros estão longe das orelhas e as suas mãos pressionando bem forte o chão para baixo, para acionar inclusive os braços. Agora, vamos entrar no modo de isometria. Então, você vai subir, contraindo o glúteo e posterior, desce e sobe 10 vezes os seus dedos dos pés, movimentando aí apenas o tornozelo. Subiu e desceu 10 vezes, segurando e contraindo o glúteo posterior, e pode descer finalizando essa sequência. Descanse um pouco nessa posição e agora vamos continuar com uma nova sequência, ainda ativando glúteos e posteriores. Aproxime os pés e você vai subir novamente o quadril, afastando os dois joelhos apenas. Então, subiu, afasta os dois joelhos, aproxima novamente e desce. Então, sobe, força no glúteo posterior, abre os joelhos, fecha e desce. Lembre-se, sua mão alcança longe, como se fosse pegar os pés para afastar os ombros das suas orelhas. E subiu, afastou os joelhos, fechou e desceu. É importante você se atentar que, ao subir e afastar os joelhos, o seu quadril se mantenha no alto, porque uma tendência bem forte é de, ao afastar os joelhos, o seu quadril querer ceder e cair lá em direção ao chão. Então, segura, faz bastante força aí no glúteo e fica lá no alto. Então, sobe, afasta, mantendo o quadril no alto, fecha e desce. Realizando esse movimento 10 vezes, você vai perceber uma ativação ainda mais forte dessa musculatura. Agora, vamos entrar no modo de isometria. Então, você vai subir, parar lá em cima e abrir e fechar os joelhos 10 vezes direto, sem parar. Força no glúteo posterior e abre e fecha 10 vezes sem parar. Desceu e vire de lado. Agora faremos uma sequência de glúteos médios, então vamos fortalecer essa musculatura mais lateral do seu quadril. Você vai deitar de lado, apoiando a sua mão de cima bem próximo ao corpo, com os joelhos dobrados. Abra e feche o joelho apenas, mantendo os pés conectados. Então, subiu o seu joelho em direção ao teto e desceu com controle. É importante salientar que você precisa subir esse joelho fazendo força e descer controlando para que sua perna não despenque. Agora, você vai manter os joelhos conectados, as coxas conectadas e vai subir e descer apenas o pé. Subiu e desceu, controlando e freando esse movimento para que ele não ocorra de qualquer jeito. Subiu e desceu 10 vezes. E agora você vai subir o joelho e o pé junto. Então, abre bem esse quadril e desce controlando, freando o movimento. Preste atenção se ao subir o seu joelho, o seu quadril roda lá para trás. Esse rodar o quadril para trás deve ser evitado, para que nós consigamos estabilizar melhor aí a região do seu quadril e você sentir apenas a musculatura de glúteo médio. Então, subiu e desceu. Agora você vai subir e esticar esse joelho lá para frente, volta dobrando e desce para o chão.
Então, prolongando o movimento, sobe dobrado, estica, dobra de volta para você e desce. Continua mantendo o ombro longe da orelha, sua mão pressiona o chão para baixo e você mantém o seu quadril alinhado sem rodar para trás. Subiu, estica o joelho, volta dobrando e desce dobrado. Subiu dobrado, estica o joelho, volta dobrando e desceu dobrado. Realize esse movimento 10 vezes, mantendo a força bem comprida para longe, perna bem firme. Agora, para lá no alto, não vai mais descer o joelho, só dobra e estica. Dobra e estica com controle. Você vai perceber que a lateral do seu quadril vai começar a queimar bastante. Isso é completamente normal e esperado. Significa que o seu músculo está dando uma resposta ao exercício e essa resposta é muito positiva, está fortalecendo. Continue. Para descansar o quadril, agora vamos torcer a coluna. Então, você vai levar a sua mão de cima lá na nuca e torce o tronco para trás. O seu olhar acompanha a sua mão nesse movimento. E é importante que você mantenha os seus joelhos dobrados, um por cima do outro, bem unidos. Quanto mais você torce para trás, mais você faz força para os seus joelhos estarem juntos e conectados ao chão. Dessa forma, nós conseguimos fazer aí uma torção mais completa da sua coluna, do seu tronco, favorecendo a descompressão das vértebras. Então, torceu, relaxa bem os ombros e volta lá para frente. Realize esse movimento 10 vezes e, ao finalizar, vamos trocar de lado e repetir toda essa sequência agora para o lado direito. Então, primeiro movimento, você vai deixar a mão apoiada no chão, joelhos unidos, pés conectados, subiu e desceu esse joelho com controle. Sobe, abrindo bem o quadril e desce. Sobe o joelho, abrindo o quadril, mas mantendo a estabilidade do seu quadril. Então, conforme você sobe o joelho, o seu quadril permanece travado para não rodar lá para trás. Assim, nós conseguimos isolar a força apenas para a musculatura de glúteo médio, sem compensar com a coluna. Agora, você vai subir apenas o pé, mantendo as coxas e os joelhos conectados. Subiu e desceu com controle, devagar. Relaxa esse ombro, pensa que tem um fio puxando a sua cabeça lá para cima e realize o movimento mantendo a perna de baixo muito firme no chão. Parece que não, mas ela também está trabalhando de forma isométrica a fim de facilitar a estabilidade do quadril. Agora você vai subir tanto o joelho quanto o pé junto e desce com controle. Subiu e desceu, controlando esse movimento para que ele ocorra de uma forma muito harmoniosa. Sinta que aí na região lateral do seu quadril irá começar a queimar, então você vai sentir uma certa queimação. Mais uma vez, essa é uma resposta positiva do músculo ao exercício, então continue. Subiu e desceu com controle, mantendo os ombros longe das orelhas. Agora sobe, estica o joelho, volta dobrando e desce. Subiu a perna com o joelho dobrado, estica, dobra de novo e desce. Sobe, estica, dobra e desce. Mais uma vez, subiu, esticou, volta dobrando e desce. 10 vezes esse movimento e você vai manter toda a organização do seu corpo conforme nós estamos construindo ao longo desses exercícios. É importante que a sua perna se mantenha bem firme, principalmente quando você estica o joelho e no momento de voltar, para que ela não fique uma perna bamba e você tenha força e potência lá na ponta do pé para direcionar o movimento. Realizou esse movimento 10 vezes, agora você vai parar com essa perna no ar e esticar e dobrar o joelho 10 vezes. Lembra, deixa o seu pé bem firme para sentir a potência da musculatura e direcionar o movimento. Dobra e estica, sustentando essa posição até completar 10 vezes. Força!
Deixa queimar aí do lado do seu quadril. Isso é completamente normal e esperado, seu músculo agradece. Agora vamos parar com os joelhos apoiados, mão lá na nuca e vai torcer a sua coluna lá para trás. Então, mobiliza o seu tronco, levando o cotovelo lá para trás e volta para frente. Os joelhos permanecem unidos e firmes, fazendo o máximo de força para alcançar o chão, ao mesmo tempo que o braço também torce e leva o cotovelo lá para trás. O seu olhar acompanha esse cotovelo que está em movimento. Assim, é possível favorecer a mobilidade da sua coluna por completo, desde a região cervical mais próxima do pescoço, quanto a torácica e a lombar. E o movimento de torção é perfeito para descomprimir a sua coluna e trazer alívio para essa região que é tão tensionada. Realizado esse movimento 10 vezes para trás e para frente, segurando os joelhos conectados e no chão, agora você vai parar em 4 apoios, deixa o seu quadril cair lá para frente, mantendo os cotovelos esticados e ombros longe das orelhas e volta sentando em direção ao calcanhar, alongando aí a região da coluna. Então, desceu o quadril para frente em extensão, olha lá no horizonte com os cotovelos esticados e volte articulando a coluna, levando o quadril para os calcanhares. Então, desenrola a coluna, vai descendo o quadril para o chão, leva o peito lá para frente, ombros longe das suas orelhas e volta levando o quadril para os calcanhares, relaxando por completo as suas costas, alongando bem os braços e a região de lombar. Realize esse movimento 10 vezes, pensando que enquanto o seu quadril está lá para baixo e para frente, ele quer ao mesmo tempo fugir do chão. Então, quanto mais longe, melhor. Assim, nós treinamos tanto a extensão da coluna quanto a flexão de coluna. Ambos movimentos totalmente normais e esperados da coluna. Agora, caso você sinta muita dor na região da coluna, bem no meio, em algum desses movimentos, é preciso que você consulte um profissional do movimento para que ele te avalie e elabore um plano de treinamento mais adequado e apropriado para você, sem lesionar e principalmente te dando aí competências para que você realize esses movimentos que são completamente normais. Então, sentou lá em direção ao calcanhar, alongando a coluna e descansou. Para finalizar, vamos mobilizar a coluna mais um pouco em torção. Então, em 4 apoios, leve a sua mão esquerda por dentro do braço direito, olhando lá em direção a essa mão que está em movimento e volte para 4 apoios. Mobiliza como se seu ombro fosse encostar no chão e volta para 4 apoios. Percebe que o movimento acontece desde a lombar até a cervical. Então, o outro braço pode dobrar um pouco o cotovelo, não tem problema, para que você consiga realizar esse movimento com uma amplitude melhor e maior. Feito 10 vezes esse movimento para o lado direito com o braço esquerdo, agora você irá realizar o mesmo movimento do braço direito para o lado esquerdo. Então, mobiliza bem essa coluna, mantenha os joelhos bem apoiados aí no chão e torça bem a coluna. Você pode perceber que o seu pé contrário vai querer subir do chão. Não tem problema se subir um pouco, mas a ideia é que ele permaneça conectado no solo, para que o movimento ocorra apenas na região de coluna. Então, torceu olhando lá para sua mão que está em movimento e volta em 4 apoios, levando o ombro lá para o chão, como se você precisasse escutar o solo, e volte para 4 apoios. Mobilizou 10 vezes para cada lado e finalizamos essa aula com sucesso.